É bastante curioso porque esse tema de Gênesis, ele foi um tema que deu muito trabalho para o codificador. Depois de Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, ele começou a produzir alguns ensaios. A gente percebe isso na Revista Espírita. Então, ele produziu ensaios sobre Adão e Eva. Até que ele amadurece esse pensamento e leva isso para a obra básica. Principalmente o livro de Gênesis, onde ele desenvolve mais esse raciocínio dele. E ele vai concluir, então, vai dar aí os germes, as sementes do chamado exílio espiritual. Vai falar de agrupamentos que foram exilados na Terra, que perderam lá esse paraíso na ótica deles, vieram aqui para a Terra. O próprio Kardec já percebeu isso de um modo muito forte. Mas é com Emmanuel que a gente tem uma concretização, uma avaliação mais sociológica desse aspecto do exílio. É claro que Emmanuel se concentrou vamos dizer, no principal exílio, naquele exílio mais fundamental para a formação da mentalidade terrena, que é o exílio capelino, porque nós sabemos que tem vários outros exílios. Criaturas que vieram de vários outros lugares, mas elas não vieram numa quantidade, ou elas não se organizaram de tal modo que pudesse ter um impacto tão profundo quanto esses 4 grupos que vieram, que são os egípcios, os hebreus, formando aí um grupo, uma família, né? Egípcio e hebreu está sempre junto, e hindu e ariano, que tiveram junto, depois se separaram, né? Eram 2 grupos, ficam 4. Esses 4 realmente alteraram os rumos da evolução planetária. Hoje, evidentemente, tanto aqueles que estão em evolução do óbito, quanto outros que vieram de outros exílios, se somaram, então nós temos já grupos maduros e criando um novo rumo, né? Apontando para novos caminhos, para novas soluções. Muitas vezes até se contrapondo à influência primordial desses 4 grupos. Mas eles lançaram aí as bases. E coube a Emmanuel trazer isso de uma maneira bem interessante. Cabe isso aqui? Cabe. O que nós tomamos cuidado, e é algo que nós procuramos evitar no nosso estudo, é uma avaliação puramente descritiva. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós evitamos uma interpretação bíblica que seja puramente descritiva. Então você chega aqui e fala assim, não, Adão e Eva são os exilados, então os exilados vieram para cá e aconteceu isso. E eu aqui, Belo Horizonte, o que isso me afeta? O que isso me implica? Porque o problema da interpretação puramente descritiva é que ela é uma diversão intelectual. Você brinca com as ideias, como uma criança brincando com bolinha de sabão, e aquilo não passa de uma diversão. O nosso propósito aqui a Torá tem 70 faces. Então nós estamos em busca de rostos, de faces para serem contempladas. Nós estamos em busca de interpretações que vão mexer conosco, né? Que vão... está acontecendo, vamos pegar aqui junto. Estou pegando um texto aqui, do Vinha de Luz, né? Em que Emmanuel vai reforçar isso. Está no capítulo 1 do Vinha de Luz, que Emmanuel diz assim: é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é ser ignorante, outra é ser animalizado. Você pode ser ignorante e animalizado, mas você pode ser muito culto e animalizado. Porque a ignorância tem a ver com o aprimoramento da inteligência, mas a animalidade tem a ver com o aprimoramento do sentimento, da conduta, do padrão, do senso moral. Então, é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de
ignominiosas brincadeiras. Ignominiosas brincadeiras. Olha só, brincadeira. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformar em arena de esgrima intelectual. Então tá só, que coisa divertida, né? É gostoso ver isso aqui, é um vício mesmo. Você pode ficar só nessa novidade emotiva, ou então transformando o texto bíblico para ficar brigando com os outros. Eu vi isso lá, você está errado. Aí, todo dia você está numa discussão nova. Mas o de ler para atender a Deus. Atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, o texto foi lá, Júlio achou aqui, foi fundo. Por isso o povo hebreu começa o estudo bíblico pelo chamar, que é Êxodo. Ouve, Israel. Ouve. Por que o ouve? Porque dá a ideia de que Deus está falando com você. Segundo, Ele está te chamando, está te convidando. É um convite. Ele está te implicando. Então, nós temos que ler para atender. É um telefone que tocou. Você tem que atender. Cumprindo-lhe a divina vontade. Porque se as palavras assumem infinitos significados, a vontade de Deus é una. Deus é um. Então, encontrar a unidade nessa diversidade é que é o nosso desafio. E atender. Atender ao chamado. Ouvir. Ouvir e atender. Cumprir essa vontade. Por isso Jesus fala algo que é sutil, né? Ele diz assim, eu vim para que se cumpram os profetas. Aí muitos imaginam, num primeiro momento, e também significa isso, que cumpriu a profecia. Não. Os textos proféticos, eles são um convite. Isso está claro na história de Jonas. Quando Jonas vai lá em Nínive, é um chamado, arrependei-vos. E o povo se arrependeu e a profecia não se cumpriu. Né? Então, quando Jesus, eu vim para que se cumpram os profetas, no sentido de que eu vim atender o chamado. Né? Eu vim mostrar como se cumpre a vontade de Deus. Como que se atende ao chamado do Criador nos textos. Nos textos inspirados. São textos humanos, textos feitos por homens, inspirados pela espiritualidade superior, que culmina em Deus, que é o supremo governo do universo. Então, essa é um outro propósito nosso. Nós estamos aqui buscando entender padrões, porque ao estudar o que fez os capelinos caírem, serem exilados, e mais, o que impediu que os capelinos voltassem, o que provocou a permanência deles além do prazo programado, uma permanência tão longa, nós estamos estudando, na verdade, sobre a nossa evolução espiritual, porque hoje nós corremos o mesmo risco de repetir esses padrões, se é que já não estamos repetindo eles, se é que nós já não estamos adotando essas posturas. Então o texto ele é lúdico, ele é gostoso, ele tem humor, ele tem essa fineza, ele tem esse conjunto de significados, ele é fluido. Você tem que vir de alma aberta, de mente aberta, sem disposição de esgrima intelectual, de combater, mas uma disposição de absorver,
No entanto, ele implica um chamado, ele implica um comprometimento, por isso é uma face que precisa ser contemplada. Né? Esse é o esclarecimento que a gente gostaria de fazer antes de entrar nesse tema aqui, né? E nós vamos marcar esse episódio, porque nós temos certeza absoluta que quando nós começarmos a comentar sobre Adão e Eva, lá na frente, alguém que não assistiu esse episódio, vai chegar e vai dizer assim: mas o Haroldo disse que Adão e Eva é isso, mas eu li em Kardec e ele está dizendo que é isso também. Eu li lá no autor, no Herculano Pires, eu li no Canuto Abreu, né? Eu li isso. Aí nós vamos ter que voltar para esse episódio, nós vamos numerar ele aí, vai ficar bem destacado, né? Destacado dos outros. Que aí nós vamos pedir para a pessoa: volta lá no episódio e assiste. Caibar Schutel, né, que foi o que interpretou também. Volta lá no episódio para você entender as faces, as múltiplas interpretações. Né? É claro que nós vamos trazer aqui os textos de Kardec, vamos trazer os textos de Emmanuel, do Caibar Schutel e de outros que lançam luzes. Né? Nós estamos aqui recolhendo. Né? A nossa ideia é de alguém que sai com um bornal buscando pérolas, né? Buscando tesouros. Então, onde a gente encontra, nós vamos acrescentando. Vamos somando para que a nossa visão, a nossa percepção do texto, ela se enriqueça, ela fique mais ampla. É óbvio. Nós estamos em busca disso. Mas sem fechar. Sem adotar a ideia de que isso significa isso.